Olá, pessoal, tudo bem? Que bom que você está aqui assistindo esse meu vídeo. E se você chegou até aqui, obviamente, é porque você adquiriu, está em mãos ou está lendo, né, através de algum aparelho eletrônico, seja um smartphone, seja o seu notebook, seja, enfim, qualquer aparelho eletrônico, você está lendo a nossa obra Caminhos de Sucesso, né? 15 histórias de superação e conquista. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Ronald Pantin Filho, sou o organizador dessa obra e também, obviamente, um dos coautores aqui, que coloquei um pouco da minha história para você me conhecer. Então, qual é o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo é você me conhecer um pouco mais, a gente conversar um pouco aí sobre quem é o Ronald, quem é o Instituto IHD, né, como é que surgiu a ideia dessa obra, enfim, a gente bater um papo, vai ser um papo rápido, né, assim como eu tive a oportunidade de conversar com a maioria dos coautores e convidados que estão nessa obra, né, e eu resolvi fazer esse vídeo aí para que você também me conheça um pouco melhor e, enfim, saiba quem é o Ronald. Né? Então, vamos lá. Eu sou um ex-executivo, que eu costumo dizer, brinco, que eu fui formatado na indústria, né? Trabalhei durante 27 anos na indústria, primeiro indústria de TI, de informática, durante aí 22 anos, e 5 anos também na indústria automotiva. Para citar as duas últimas empresas que eu trabalhei na General Motors, em Gravataí, onde eu tive o privilégio de ser membro fundador do complexo. A gente costuma brincar dizendo que a gente amassou barro lá, porque eu entrei em 99, quando a fábrica ainda estava se estruturando, né, já que ela foi inaugurada no ano de 2000, e eu tive o privilégio aí de fazer o primeiro 1 milhão de Celtas, né? Então, foram 5 belos anos aí na General Motors, como executivo, como gestor de pessoas. E depois eu saí da AGM e fui para a Dell Computadores. A Dell Computadores também, eu estive lá como executivo durante 8 anos. Eu realmente amo a Dell de coração, foi a empresa que eu me identifiquei muito, onde eu aprendi muito e também ensinei muito. Né? Um ponto importante que eu acredito salientar na minha carreira é que eu fui líder pela primeira vez aos 21 anos de idade. Né? Então, já faz aí um tempinho que eu sou líder, né? Não só de pessoas, durante esses 27 anos que eu tive na indústria, e também, depois que eu fundei a minha empresa, em 2010, eu passei a ser um outro tipo de líder, né? Passei a liderar a minha própria empresa, passei a liderar a minha equipe ligada à minha empresa e passei também a liderar pessoas como, por exemplo, nessa obra. Então, o Ronald sempre teve uma veia muito empreendedora. Eu não tenho vergonha de dizer que antes de ter sucesso, eu quebrei 3 vezes, e aí aqui já fica uma dica para você que está me assistindo, que nem sempre o nosso primeiro empreendimento é aquele que tem sucesso, muitas vezes você precisa saber cair para se levantar. Né? Então, eu tive 3 pequenos empreendimentos ao longo da minha vida que não deram certo, e em 2010, depois que eu conheci, que eu fiz as minhas formações em coaching, em mentoring, como treinador comportamental, aí realmente eu deixei de sonhar o sonho, no caso do Michael Dell, né, onde eu estive lá 8 anos, e passei a sonhar o sonho do Ronald. Inicialmente, eu fundei a Sociedade Gaúcha Catarinense e Paranaense de Coaching. Né? Então, isso foi em 2010. Nós tivemos um amplo sucesso relacionado
as formações nesses 3 estados, chegamos a dar formações em coaching nesses 3 estados, claro que com foco no Rio Grande do Sul, que é onde eu resido até hoje, mas eu tive o privilégio aí de dar curso não só nesses estados, mas em vários outros estados do Brasil, representando a Sociedade Gaúcha Catarinense Paranaense de Coaching. Infelizmente, em 2019, o coaching teve um ataque midiático muito forte no Brasil. Eu, inclusive, tive 2 vezes em Brasília, no Congresso Nacional, defendendo o coaching no segundo semestre de 2019, mas, devido a esse ataque midiático, o coaching, infelizmente, perdeu força no país. Eu costumo dizer que mataram a criança antes dela se criar, sendo que o coaching é uma metodologia amplamente divulgada e usada em grandes países, em grandes universidades. Só para citar algumas, a Universidade de Harvard tem programas de coaching, a Universidade de Oxford tem programas de coaching, o próprio pai da inteligência emocional, Daniel Goleman, se você entrar no site dele, ele tem um programa de inteligência emocional ligado ao coaching, enfim. E aí, o que aconteceu, né, pessoal? Em 2020, todos nós tivemos que nos reinventar, e por causa da pandemia da Covid, e nós começamos, naquela ocasião, a vender cursos para o Brasil inteiro. Antes, nós éramos focados em cursos presenciais nesses 3 estados que eu citei, sendo que no Rio Grande do Sul nós fomos líderes durante muitos anos em formações presenciais. Mas, como eu vinha dizendo, por conta da Covid-19, nós tivemos que nos reinventar e começamos a vender para todo o Brasil. Quando nós começamos a vender para todo o Brasil, o questionamento natural que as pessoas nos fizeram foi: por que vocês têm o nome de Sociedade Gaúcha de Coaching, já que vocês vendem para o Brasil inteiro? Realmente, nesse momento, nós vimos a necessidade de fazer uma transição de marca. Isso mesmo, eu tinha criado a marca do Instituto Internacional de Desenvolvimento Humano, IIHD, em 2016 nos Estados Unidos, porque nós já tínhamos a ideia de internacionalizar a nossa marca. Essa marca ela ia ser internacionalizada a partir de formações que nós íamos entregar nos Estados Unidos, inicialmente na Flórida, porque lá nós temos a maior comunidade brasileira fora do Brasil. Então, nós íamos começar, mas naquela mesma ocasião, nós tivemos a eleição do Donald Trump, foi a primeira passagem dele no governo americano, e por conta disso, eu freiei essa iniciativa de nós entregarmos essa formação nos Estados Unidos. Mas, mesmo assim, essa marca ela continuou viva, ela continuou registrada, e em 2020, pelo fator que eu contei para vocês agora, da pandemia, durante um ano, de 2020 para 2021, nós fizemos a transição das marcas da Sociedade Gaúcha Catarinense Paranaense de Coaching para o Instituto Internacional de Desenvolvimento Humano, hoje o nosso querido Instituto IIHD. E por que nós estamos aqui conversando? Isso mesmo, porque o Instituto IIHD, nesse ano, né, está celebrando, comemorando 15 anos. E todos nós sabemos que celebrar 15 anos, pessoal, num país como o Brasil, realmente não é fácil, né? Nós temos aí todos os índices de mortalidade das empresas divulgados aí por órgãos como o Sebrae, e nós sabemos que a maioria das empresas elas quebram até o 2º ano, aquelas que sobrevivem ao 2º ano quebram até o 5º ano, e esse índice é um índice de mortalidade extremamente elevado. Então, quando uma empresa como o Instituto IIHD chega ao seu 15º aniversário, apesar de ser uma empresa jovem para os padrões humanos, para os padrões de organizações, há muito que celebrar. E justamente nós estamos celebrando esse momento histórico através dessa obra, né? Então, eu tive a ideia de convidar 15 coautores
que são ex-alunos do nosso instituto, que fizeram algum tipo de formação no nosso instituto, e que hoje são reconhecidamente pessoas bem posicionadas nas suas áreas de atuação. Cada uma dessas 15 pessoas foi escolhida, foi pincelada, né, nos mais de 7.000 alunos que nós formamos ao longo desses 15 anos. Para você que está nos vendo, falar em 7.000 alunos talvez seja um número baixo, para outros talvez seja um número elevado, para outros seja um número médio, não interessa. Agora, para nós, 7.000 alunos é um número extremamente significativo, por quê? Porque nós tivemos como diretriz na nossa empresa, desde o início, a qualidade e não a quantidade. Tanto que no nosso processo de comunicação com o mercado, no nosso processo de marketing e vendas, nós costumamos dizer que aqui no Instituto IHD você é único, você não é mais um. E quando a gente fala isso de mente e de coração, e eu, como fundador do Instituto IHD, posso dizer para vocês que nós levamos isso muito a sério. Normalmente, em outras instituições, você se matricula, você faz a sua formação e você literalmente é abandonado por aquela instituição. Dificilmente aquela instituição ela vai te dar um suporte depois que você faz a formação, seja ela presencial, seja ela gravada, seja ela híbrida, e nós não. Eu costumo dizer que o nosso suporte é um suporte integral e vitalício, isso mesmo, vitalício. Né? Ou seja, enquanto você for aluno do Instituto IHD e depois que você se formar em qualquer uma das formações do Instituto IHD, você vai ter o meu suporte direto via WhatsApp para toda e qualquer questão que você possa solicitar. E por que nós fazemos esse tipo de trabalho, e esse trabalho é reconhecidamente diferenciado para os nossos alunos? Porque eu passei por isso e eu sei que as dificuldades, elas acontecem, não é durante a formação. Durante a formação, você vai ter uma base teórica e prática, mas que não necessariamente você está de frente com o seu cliente, você está de frente com o mercado. As coisas realmente começam a acontecer quando você conquista um cliente e você vai fazer um processo com ele, seja um processo de mentoring, seja um processo de coaching, seja um processo como analista comportamental DISC ou como analista de carreiras, enfim, não interessa a formação que você fizer conosco, mas as dúvidas, as dificuldades, elas vão surgir depois. Essa semana mesmo, eu tive três ex-alunos que me procuraram e que fizeram formações há muitos anos atrás conosco e que me procuraram para tirar dúvidas sobre questões que eles estavam enfrentando em relação ao mercado e em relação aos seus clientes. E eu, com a maior boa vontade do mundo, ajudei-os a resolver as situações que eles estavam enfrentando. Então, voltando a essa obra nós, então, temos, contando comigo, 15 coautores e nós temos 4 convidados especiais, isso mesmo. Esses convidados especiais, como o próprio nome diz, são pessoas que eu tenho um carinho muito especial, são pessoas que eu tenho um carinho muito grande, pessoas que já convivem comigo há muitos anos e que eu solicitei a eles e eles imediatamente aceitaram o meu convite para participar dessa obra. Mas o que eu quero que você saiba mais sobre a obra Caminhos de Sucesso? O que eu quero que você saiba é que essa obra ela foi escrita, deixa eu ver se eu faço direitinho o coração aqui, ela foi escrita com o coração e com a mente, mas principalmente com o coração e com a alma, isso mesmo. O que nós quisemos entregar para você que está lendo ou que já leu essa obra é
que você se conecte com as nossas histórias, isso mesmo. Eu, inclusive, essa história que você leu ou irá ler a meu respeito, ela foi uma história muito pouco divulgada ao longo da minha trajetória como ser humano nessa Terra. Né? Então, são pouquíssimas pessoas. E por que nós resolvemos fazer isso? Por que nós resolvemos contar as nossas histórias? Por que eu solicitei aos coautores e aos convidados que contassem as suas histórias? Porque é muito natural que quando você olhe para um livro, quando você pega um livro na mão, a primeira coisa que passa na sua cabeça é que todas aquelas pessoas são pessoas de sucesso. E realmente são. Realmente são pessoas de muito sucesso, porque se chegaram até aqui, são pessoas que souberam enfrentar as suas feridas emocionais, as suas feridas mentais, as suas feridas físicas, as suas feridas de todo e qualquer tipo, para estarem escrevendo nesse livro. Mas muito mais do que isso, elas souberam enfrentar esses momentos de cabeça erguida, elas souberam enfrentar esses momentos caindo e se levantando, e é isso que elas contam aqui para você. E o nosso grande objetivo com essa obra é que você, independente da fase que você esteja passando nesse momento, seja uma fase extremamente positiva da sua vida, uma fase extremamente negativa da sua vida, que essas histórias lhe sirvam de inspiração, isso mesmo. Né? Que você veja em cada um desses coautores, em cada um desses convidados especiais, uma história de inspiração que diga, poxa, eles realmente, para chegarem aonde eles estão hoje, eles tiveram que se superar, eles tiveram que se reinventar, eles tiveram que superar suas dores e tiveram que se reinventar para chegarem aqui. Então, pessoal, isso é o principal ponto dessa obra, que ou você leu, ou você está lendo, ou você lerá, né, em algum momento quando você estiver vendo esse meu vídeo. E eu me sinto extremamente orgulhoso de ser o organizador dessa obra com pessoas tão queridas para mim, né, e também poder já ter escrito. Essa é a 10ª obra, então é mais uma celebração que eu estou fazendo na minha carreira. Né? Eu já participei de várias obras como coautor. Em 2019, eu lancei meu livro solo, que se chama Jesus, o maior coach que já existiu. Agora, há pouco tempo, de 2022 para 2023, eu, junto com meu parceiro Rogério Machado, nós lançamos esse livro que está aqui na minha mão. Deixa eu colocar próximo da câmera para você, vamos ver se você consegue ver. Olha aqui, ó. Toolbox 101, as melhores ferramentas de mentoring e de coaching para líderes do século XXI. Essa obra é uma obra que eu tenho muito orgulho, ela tem quase 400 páginas, são 101 ferramentas de mentoring, coaching para lideranças, e que foi uma obra que foi solicitada pelos nossos alunos. Né? E essa que agora nós estamos entregando para você, ou que você, de alguma forma, chegou à sua mão ou ao seu computador, é a nossa 10ª obra. Então, realmente, há muito que comemorar, há muito que celebrar. E eu te agradeço realmente de coração por você ter chegado até nós, ou por, né, de alguma forma, esse livro, essa obra ter chegado até você. Caso você deseja pular de nível, caso você deseja elevar o seu nível, eu quero dizer que o Instituto IIHD está aqui para te ajudar nessa trajetória. Né? Então, nós trabalhamos com todas as áreas do desenvolvimento humano, com mentoring, com coaching, com assessments de desenvolvimento humano. Eu trabalho
sou um mentor de mentores e também presto mentoria para executivos, né? Já que eu tenho uma vida executiva aí de 35 anos, então eu ajudo executivos a se restabelecerem, a fazerem sua transição de carreira, a se conhecerem melhor através do auto e heteroconhecimento. E é claro que eu deixo esse convite para você nos conhecer melhor. Conheça o Instituto IHD, conheça o Ronald Pantin Filho, conheça todas as opções que nós temos para fazer você dar um pulo na sua trajetória de vida, na sua carreira. Então, mais uma vez, muito obrigado e nos vemos aí nas redes sociais. Pode me acessar no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, enfim, todas as redes sociais. Lá você tem os meus contatos e pode falar comigo, porque nessas redes também tem o meu WhatsApp. Então, muito obrigado mais uma vez e até o próximo encontro, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!